Oi, pessoas, como é que vocês estão? Eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre as leituras que eu fiz em junho de 2026. Menina, foi um mês complexo, foi um mês meio difícil, assim. E porque eu li muito pouco em junho. E foi um mês, assim, que eu tinha colocado muita expectativa sobre leituras e coisas acontecendo. E de fato, muita coisa aconteceu em junho. Eu li bem pouco, mas para entender o pouco que eu li, eu acho que a gente precisa entrar também aí no que aconteceu em junho na minha vida pra gente refletir sobre, né, o pouco que eu li. Em junho teve a Popcom e a parada LGBT de São Paulo. E eu fui. Tô morando agora em Brasília, então me desloquei pra lá, foi uma correria louca. E eu vivi intensamente tanto a Popcom quanto os eventos que estavam acontecendo em São Paulo, né? Fui pra peça da Fernanda Torre, revi amigos, vivi intensamente São Paulo naquele final de semana. E eu voltei pra Brasília relativamente cedo no domingo, porque tinha show de Cícero também, sou muito fã. E foi um show lindo, impecável aqui em Brasília. Mas daí, como eu vivi intensamente igual um doidinho de centro, esse final de semana, minha imunidade voltou muito baixa. Então eu acabei ficando bem doente na semana seguinte. Então eu não conseguia ler nada, ver nada. Eu só queria descansar e dormir. E foi o que eu fiz. De certa forma, foi o que eu fiz. Eu descansei bastante na semana seguinte, até porque eu tava muito cansado mesmo. E me deu febre, enfim, foi um babado. E depois, né, começou o Carol Palusa, o aniversário da Carol, que teve 1 bilhão de eventos em junho. E eu tentei ir pro máximo possível. A Carol é uma pessoa muito querida pra mim. Então também teve vários eventos, especialmente Quermesse, especialmente Arraial. Em junho teve. Descobri que Brasília é empolgada com Arraial, que foi muito legal. E eu fui, acho que foi uns dois ou quatro, uns três ou quatro. E daí foi muito gostoso, assim, comi munzá. Yay! Né, que aqui o pessoal chama de canjica, mas é munguzá, gente. E foi muito legal, assim, de curtir com os amigos, assim, todos os arraiais que eu consegui ir. E teve Parintins, que aí foram umas 2 semanas já de correria, de coisas acontecendo, sendo muito intensa. E sem contar que o meu trabalho exige, né, uma responsabilidade e tempo de minha parte, né, principalmente agora que eu tô ganhando ainda mais responsabilidade, né, na entidade. Então, foi muito corrido esse mês. Esse mês aconteceu 1 trilhão de coisas. E aí acabou que, infelizmente, eu não conseguia sentar pra ler as coisas porque eu tava resolvendo outras tretas. Mas, do que eu li, né, aí, tipo, do que eu consegui ler, basicamente, foram três coisas, assim, muito queridas, muito especiais, que eu realmente precisava ter lido em junho. A primeira delas, assim, na verdade, a primeira delas foi o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que tem o roteiro do Daniel Ribeiro e as ilustrações do Bruno Freire. Eu li pra conversar com eles, né? Eu fui pra sessão de autógrafos, inclusive meus autógrafos estão aqui, as coisas mais lindas do mundo. E eu queria ler antes de ir pra Popcom, inclusive eu li um dia antes de ir pra lá. E foi um quadrinho assim, muito fofo. Eu acho que ele tem uma sensibilidade muito gostosa, muito saudável. E apesar de que, tipo, é a mesma história do filme, inclusive tem cenas assim que elas são quase uma réplica. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o Bruno consegue criar aí uma identidade própria pros seus personagens, né? Não é, assim, 100% uma cópia ad literam do filme pro quadrinho. Eu acho que tem uma personalidade própria, tem um universo próprio do quadrinho, né? Que eles conseguiram criar. E isso eu acho muito saudável, eu acho muito gostoso, porque são mídias diferentes com... E também o mundo mudou, né?
Então já são aí mais de 10 anos de que o filme foi ao ar. Então eu acho que a gente pode avançar em alguns debates e reconstruir outros. Então eu acho muito, muito saudável, gostei muito desse quadrinho. E conhecer os dois, né, assim, tanto o Daniel quanto o Bruno, na sessão de autógrafo foi muito gostoso. Eles são muito simpáticos, eu acho que o Daniel estava muito disposto a estar ali, o Bruno também, cada um do seu modo, cada um com a sua trajetória, ambos bem-sucedidos e para mim que acompanho aí a filmografia e a trajetória do Daniel Ribeiro há tantos anos, né? Eu venho acompanhando desde os curtas, inclusive perguntei para ele do Café com Leite se ele ia retomar esse universo. Ele falou que gostaria, mas que não sabe como. Enfim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo que eu comentei sobre o Procon e eu conto mais sobre isso. Mas foi muito legal de conhecer eles na Procon e comentar um pouquinho sobre o quadrinho. Eu acho que é um belo presente aí para adolescente que tá passando por essa fase. Eu acho que é um quadrinho muito sensível, muito fofo e muito voltado para esse público, né? Assim como o filme também é. Eu vi ali no o filme, né, no final da minha adolescência e para mim foi muito importante. Eu sou muito grato pro Daniel Ribeiro por ter tido a coragem de levar esse tema aí pra minha geração e que ele tá trazendo para outras gerações. Eu acho isso muito saudável, muito, muito importante e é muito bonito de ver que ele continua seguindo esse caminho de trazer debates importantes. Hoje em dia ele tá fazendo filmes mais adultos, né, mas que também continuam trazendo debates relevantes e importantes para a comunidade. E é isso que a gente precisa. Que filmes LGBTs e filmes no geral comentem sobre o que está acontecendo na nossa sociedade e que a gente possa refletir sobre as coisas e melhorar enquanto pessoa, enquanto sociedade, evoluir. Então, obrigado Daniel Ribeiro, obrigado ao Bruno Freire por também ter aceitado esse desafio e que haja novos quadrinhos, seja do próprio universo de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Que tem o número 1 na lombada, então será se vai ter outros quadrinhos dentro desse universo? Espero que tenha, mas que também possa aí fazer novas histórias, talvez, que seja só em quadrinhos, enfim. Seria muito interessante. De quadrinhos eu também li Guerra Civil, eu reli, na verdade, Guerra Civil. Tá fazendo 20 anos agora, fez 20 anos, né? Começou a publicação em maio de 2026, mas eu reli agora em junho. E aí foi uma experiência muito interessante de ter vista, que eu acho que foi a terceira vez que eu leio o Guerra Civil. E eu acho que num contexto político que a gente está agora, reler esse quadrinho é muito impactante. Eu acho que ele continua sendo um quadrinho muito muito presente, muito original e muito atual. Eu acho que ele é um quadrinho que ele reflete a sociedade, não só estadunidense, mas a sociedade mundial de uma forma muito competente, muito honesta. O roteiro do Mark é perfeito, assim como os desenhos do Steven, é muito, muito bom. E refleti muito sobre muitas coisas. Eu vou fazer uma série. Eu pretendo fazer uma série aí comentando cada edição pelo Instagram. Fiquem de olho, eu não vou prometer data, mas vai sair aí por esse mês de julho. Mas eu quero fazer porque eu acho que cada edição tem algumas reflexões muito importantes. Assim, eu refleti bastante enquanto eu lia. Mas aí, num panorama geral, eu acho que esse quadrinho ele é muito importante para a gente debater aí não só sobre lados políticos, etc. Mas eu acho que com a nossa própria jornada e nossos próprios posicionamentos causa impacto no mundo. Independente de você ser um grande poderoso, um político poderoso, que se você esteja nesse local de presidência, ou se você é um grande influencer, uma grande celebridade, você tem voz dentro do mundo, você pode ser
um cidadão civil comum e ainda assim as suas opiniões, os seus posicionamentos, as suas ações, elas vão ter impacto. Eu acho que Guerra Civil ela fala muito sobre isso. E foi assim muito interessante de reler Guerra Civil, gostei muito. Tô relendo aí o Guerra Civil 2 também, né? Que também tá fazendo 10 anos de publicação. Eu fiquei gag. Toda vez assim que a Marvel Now faz aniversário, alguma coisa assim de quando fez 5 anos, quando tá fazendo, né, fez 10 anos em 23 e algumas coisas estão fazendo 10 anos agora, é muito louco, assim, porque foi mais ou menos a época aí em que eu realmente comecei a ler a fundo, né, foi através da Marvel Now que eu fui acompanhando, assim, tipo, mês a mês, quadrinhos, etc, etc. Antes eu li bastante coisa, assim, de resgate, né? E aí tá sendo muito louco. Reler Civil 2 também. Ainda não terminei, tô bem no comecinho. Mas tá sendo muito interessante. Mas Guerra Civil, principalmente, a primeira, eu acho assim que é um quadrinho histórico pra Marvel. Muita gente aí comenta o quanto que é, é um quadrinho muito complexo, etc. E eu não acho necessariamente ele complexo, eu acho ele histórico. Eu acho ele muito bom no que ele transmite, no que ele passa. A mensagem ela é de certa forma clara, mas aí cada um vai ter uma visão muito diferente sobre isso, porque é um quadrinho também muito emocional, né? Eu acho que se você é fã do Capitão América, você obviamente vai tomar o lado dele. Se você é fã do Homem de Ferro, você obviamente vai tomar o lado dele, assim como suas visões políticas, que são muito bem estabelecidas em Guerra Civil. Também, se você já tem um lado predisposto, você vai tomar aquele lado de uma forma muito óbvia, muito, né, muito fácil. Mas é um quadrinho cheio de nuances, assim. Isso que eu acho mais interessante, né? Todo o arco, por exemplo, do Frank Castle é maravilhoso. Os embates dele com o Capitão América assim, históricos, é muito bem feito. Toda a construção, toda a indecisão do Homem-Aranha também é muito bem feito. E eu acho que tem algumas nuances que as pessoas elas não se dão conta, muito porque tem muita coisa que foram para as revistas mensais, né? Eu acho que as revistas mensais elas também são muito importantes dentro de Guerra Civil, tanto as mensais do Homem-Aranha, as mensais do Homem de Ferro, as mensagens do Capitão América. Eu acho que principalmente nessas três são os pilares, assim. Mas todo o universo Marvel, as mensais, elas também são muito importantes, porque elas vão refletir diretamente no que vai acontecer na série principal. E eu acho que é algo que as pessoas não se tocam e que eu sempre relembro enquanto eu tô lendo, é que não necessariamente um lado ele vai estar certo. Eu acho que os dois lados eles têm pontos muito importantes, muito relevantes, e que ambos defendem coisas que fazem muito sentido para cada um deles. Eu consigo ser o advogado do diabo dos dois lados, dentro da série principal principalmente, né, do arco Guerra Civil. Mas, para mim, o que torna um lado melhor do que outro vai refletir muito nas mensagens do Homem de Ferro. Porque lá fica muito explícito que o Tony Stark ele ganhou muito dinheiro através de Guerra Civil. Através de todo o arco de que ele fez as articulações lá no Capitólio, lá em Washington, e se tornou o diretor da SHIELD, defendendo os propósitos dos próprios super-heróis. Ele tem o discurso de que as identidades e toda a estrutura da SHIELD vai estar na mão de um super-herói, porque só assim pode ser feito com segurança. E é muito óbvio, né? Esse discurso acaba sendo bem óbvio, bem efetivo. Mas é isso, o tanto de dinheiro que o Homem de Ferro ganhou através de toda a articulação que ele fez, é muito óbvio um lado de que ele não tá defendendo ali só os interesses, só as identidades, etc. Não, ele tá defendendo seus interesses próprios. E isso fica muito explícito dentro da sua revista mensal.
Assim como o Capitão América também tem seus interesses pessoais, é óbvio, mas eu acho que ele vai muito mais pro lado do coletivo do que pro individual. E isso é muito bem estruturado na personalidade de cada um. Isso é muito bem definido, né? Eu acho assim que eles realmente souberam trabalhar de uma forma muito competente cada personalidade de todos os super-heróis que estavam envolvidos dentro da Guerra Civil. Por exemplo, eu amo o meu arco favorito de Guerra Civil, além, né, de todo esse embate, tananã, toda essa reflexão, é o arco da Sue Storm, né, que acaba se tornando Sue Richards depois de casada. Mas eu acho, assim, que é, inclusive, o primeiro divórcio, né, a primeira separação pública do casal, né, do Reed e da Sue. E eu amo o arco da Sul nesse, na Guerra Civil, né? Eu acho assim que ela é muito honesta, muito competente no lado emocional. Eu juro, toda vez que a Sue Storm faz o campo de força para defender, né, e meio que trocando de lado oficialmente, assim, para mim eu sinto sempre o mesmo impacto. É algo muito bem feito, é muito efetivo e que, nossa, é muito lindo, assim, visualmente é impecável, mas assim, de trajetória, assim, individual, nossa, é muito incrível. E é muito interessante ver a personalidade da sua acontecendo em Guerra Civil, que é isso, ela não quer brigar com ninguém dentro da Guerra Civil. Ela quer defender meio que todo mundo, porque ela sabe que não vai levar a lugar algum, né? Ela sabe que, tipo, brigar entre si não vai resolver o problema. E aí ela, tipo, defende o marido dela no que convém, mas ao mesmo tempo ela sabe que ele tá errado em muita coisa, né? Tipo, ela não concorda com o que ele tá fazendo e com o que ele tá dizendo. Tanto que ela sai de casa e vai viver suas aventuras junto com o Johnny, justamente por causa disso. Ela não concorda, não tá satisfeita com aquilo. E ela diz assim, tipo, quando isso tudo passar, ou você melhorar, parar com essas ideias, eu volto e a gente conversa. Mas até lá não dá. E eu amo, assim, é o retrato da individualidade feminina muito bem representada, assim. Eu gosto muito de todo o arco da Sue. É o meu favorito dentro de Guerra Civil. E é muito foda, assim. Sue Storm, diva. Diva absoluta. Gosto muito das histórias individuais da Sue, assim. E é isso, eu acho que essa é a graça da Guerra Civil. Eu acho que cada herói, cada equipe vai ter sua própria trajetória individual dentro desse toda, né, história maior que é a Guerra Civil e que vai ter repercussões entre muito tempo. Tanto que até Krakoa era citada, né, os atos de registro, tanto mutante quanto de super-heróis, porque isso reflete aí meio que até os dias de hoje. E eu acho que é esse o impacto da Guerra Civil. Foi uma história muito marcante, muito bem feita, e que agora está sendo retomada, né? Tá tendo aí a, a minissérie Civil War Unmasked, que é para comemorar os 20 anos de Guerra Civil original. Eu ainda não comecei a ler, eu acho que talvez eu espere aí as 5 edições para ler tudo de uma vez. Eu tenho esse perfil de maratona, né? Mas vamos vendo. Talvez eu pegue para ler agora em julho, ler as 3 edições e depois vai ler as 2 finais. Enfim, vamos ver aí como o meu tempo e a minha disposição vai estar para essa, mas definitivamente eu vou ler a Guerra Civil 2, terminar de ler esse mês, eu espero que eu consiga. E eu vou ler também o Unmasked. Eu não li a sinopse, pra ser honesto, do Unmasked. Eu não sei se vai ser aí uma continuação direta, se vai ter outra proposta, eu não sei. Eu tô nessa pegada, né, de mídia de uma forma geral, de ler o mínimo de sinopse possível pra que eu possa me surpreender com as histórias, eu possa me surpreender aí com as propostas. Mas, e além disso, além do Guerra Civil, né, eu também comecei a ler o Morte e Alteridade
do Byung-Chul Han. Eu tô, né, com esse projeto de leitura de ler as coisas do Han em ordem cronológica no que se compete ao que tem lançado aqui no Brasil. Eu li aí nos meses passados, né, eu li O Coração de Heidegger e eu li meu Deus, qual foi o outro que eu li? Enfim, e eu tô lendo agora O Morte e Alteridade. Esse livro, a biografia do Heidegger, de uma forma geral, ela é meio complexa. Eu gosto de muita coisa, assim, que pra mim são livros da vida e que todo mundo deveria ler, como Sociedade do Cansaço. Mas, ao mesmo tempo, O Coração de Heidegger, e eu também sinto isso com o Morte e Alteridade, que daí também, né, são livros assim que já fazem mais de 20 anos, que ele mudou muito sua proposta e sua própria literatura, sua forma de escrever, sua forma de ver o mundo, etc. Mas eu sinto muito que ele ainda tá pautando várias escritas e vários pensamentos deles na visão de outras pessoas, né? Eu sinto pouca voz própria do Han em seus escritos até agora, nessa jornada cronológica que eu tô fazendo, né? Então, por exemplo, eu tô indo pro capítulo 3 agora de Morte e Alteridade, e eu sinto que o primeiro foi muito pautado dentro do Kant, né, que é o principal meio, né, assim, a principal referência que ele traz aqui no Morte e Alteridade, junto com o Heidegger, que é a grande base teórica que ele tem, né? Tanto que o Coração de Heidegger foi uma grande homenagem ao Heidegger, justamente porque era a principal base teórica para a tese dele de doutorado. Então, para mim é muito complexo, porque é isso, eu sou fã do Han. Eu quero ver o que o Han tá falando sobre isso. E não necessariamente sobre o que outros autores, pelo filtro do Han, estão falando. Então, mas assim, dá pra sentir a voz dele em muitos momentos, mas ao mesmo tempo ele também pega muita referência, muitas citações dos outros autores. Então, é complexo, assim, eu tô lendo ele de uma forma muito lenta, muito degustativa, porque eu também não quero ser leviano com o livro ou com o próprio Han enquanto eu tô lendo. E é um tema, né, pesado, justamente porque ele vai tratar da morte e das diversas visões e percepções da morte, seja a morte simbólica, seja a morte física, seja a morte psicológica, enfim, ele vai trazer diversas performances aí da morte de visões, né, como eu comentei, tanto para ele quanto para outros autores. Então, é um livro denso. Eu vou, possivelmente, muito provavelmente eu vou terminar de ler agora em julho, mas possivelmente eu vou estar aí igual junho, lendo pouco a pouco, tranquilo, na minha paz, porque é um livro que eu quero ler de uma forma muito, muito honesta, assim. Não quero que seja só ler por ler, sabe? Eu quero ler de uma forma tranquila e que esse projeto ele também não seja um peso para mim, até porque é um projeto que vai durar muito tempo, porque o Han tem uma bibliografia extensa, né? Então eu sei que vai durar aí alguns anos essa leitura. Então eu também não quero, assim, tipo, cansar da narrativa do Han. Eu quero ler de uma forma muito tranquila, muito honesta, no meu tempo. Por conta disso, eu até refleti sobre isso em